Diz assim as Santas Escrituras, do Evangelho de João, capítulo número 3, versos 22 a 30, que diz assim a palavra de Deus, do Novo Testamento, da Nova Almeida atualizada. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles, batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como o seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e a escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça, que eu diminua. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa leitura da Tua palavra, que ela encha nossos corações, que aprendamos uma lição para nós hoje, que o Teu Santo Espírito nos mova para isto, ilumina nossas mentes, nossos corações, para que a gente entenda o que Tu fala para nós. E todos aqueles que nos ouvem aqui na igreja também nos canais do YouTube e Facebook. Nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu poderia ter escolhido o último versículo, que se chama Eu quero que ele cresça e que eu diminua. Eu queria que fosse esse o tema da minha mensagem. Mas eu escolhi o verso 22, e aí eu escolhi a frase: ali permaneceu com ele e batizava. Jesus estava batizando ali em Sion, e João também estava batizando ali. Era uma região da Judéia, era a 80 quilômetros de Jerusalém, e ali uma cidade para outra dá 13 quilômetros, né? E para completar a situação, chegou um judeu ali no meio do povo dos discípulos, passaram lá por Jesus, viu Jesus com multidões batizando, aí foi lá perguntar para João, aí foi logo criticando: olha, aquele lá está, muita gente, tudo vai a ele. E aí os discípulos de João Batista foram diretamente a João. João, esgagueirou João, aquele que o Senhor batizou no Rio Jordão está ganhando mais do que o Senhor, está batizando mais do que o Senhor. Isso era um ciúme danado, né? Então nós vamos ver aqui na mensagem de hoje para vocês que, na verdade, João Batista, como a gente acabou de ler, era o precursor de Cristo. É o que veio para dizer assim: vou lançar ele, né? Vou inaugurar a vinda dele, né? E dizer: olha, que vocês agora ouçam ele, não eu, né? Mas João, certamente movido pelos seus discípulos, resolveram dar continuidade àquela jornada, né? Então eu escolhi o verso 22 para ser, amados, o tema da nossa mensagem de hoje. Ali permaneceu com eles e batizava. Meus amados, depois de entregar o recado de Deus a quem, Salles? A Nicodemos, né? Aí Jesus resolveu sair e ir para a Judéia, para
continuar o seu ministério para pregar as boas novas da salvação. Então, ele saiu de Jerusalém e seguiu para aquela região, lá da Judéia, né, bem próxima depois de Samaria. Eu passei lá nessa região, olha, e perto de Decápolis, aquelas 10 cidades, que eram 10, por isso que era 10, Decápolis, né? Aí mais na frente tinha também a cidade de Enon e de Salim, que eram as duas cidades que ela era rodeada de fontes. E João aproveitava para ir para lá, ele gostava do Rio Jordão, batizava o povo lá, mas lá nessas duas cidades, que eram pequenas, que tinha fontes de água, né? Então ele aproveitava para batizar o povo que vinha para pedir a ele para batizar, né? Então, meus irmãos, em segundo lugar, vamos ver o verso de número 25, uma discussão entre os discípulos de João. O problema foi o seguinte, aquele judeu que saiu lá de Jerusalém, quem sabe seguindo a Jesus, quem sabe seguindo a João Batista, e foi com o intuito de criar problema, certo? Então ele foi para lá, né? Então, os discípulos de João Batista, né, estavam ali bem próximo de Jesus lá numa cidade e eles noutra, bem pertinho uma da outra, né? E eles estavam ali, Jesus pregando o evangelho da salvação, anunciando o reino de Deus para as pessoas, né? Bem, ali era uma oportunidade muito boa, mas João também estava fazendo o mesmo, anunciando o arrependimento. Ele não diz mais assim, há o Messias que vai vir, o Filho de Deus que vai vir. Não, ele já estava dizendo assim, ele já veio, eu já batizei ele no Rio Jordão, e ele já está aqui, que vocês ouçam ele, porque ele é quem é o cara. Não é cara não, né? Ele é que é o homem, Filho do homem, que veio para salvar a humanidade perdida, né? Irmãos, no verso de número 27, que diz assim, se não lhe for dada do céu, uma resposta de João Batista. Aqui, quando os discípulos foram para cima dele, fazendo perguntas, que aquele homem envenenou eles, então eles foram para João Batista, olha, né? E quem é esse cara aí? Ele disse, esse cara é o Messias, meu irmão. Esse é o que veio do céu, ele que veio trazer a boa nova da salvação. Eu não disse a vocês que eu não era o Cristo sou eu, não, o Cristo é ele, né? E os seus discípulos ficaram assim, né? E João Batista, então, disse o que ele era, apenas o precursor de Cristo, não era o Messias, né? E aí, amados, ele deu algumas respostas para eles, né? João, amados, não só agora, amados, prega o arrependimento, mas também diz que o Messias já chegou à humanidade, já está entre nós. Então, nós vamos para a nossa mensagem, né? E ele disse no verso 30, né? Eu quero que ele cresça e que eu diminua, porque ele era um precursor, ele terminou a missão dele. O homem chegou, agora terminou o meu mandato. Vocês querem me seguir, eu não vou obrigar, eu não quero obrigar vocês a continuar ou não, certo? E eles continuaram com João Batista. Bem, o primeiro ponto da nossa mensagem, né, que a gente deu a introdução, trata-se exatamente disso aí, né? Ele permaneceu ali naquela reunião de Salim, pregando o reino de Deus, para as multidões se aglomeravam, e aí batizava muita gente, né? Bem, o Filho do Homem, Jesus Cristo e seus discípulos estavam próximos ali daquela comunidade onde João Batista estava, né? Naquela cidade pertinho da dele, né? E anunciava o reino de Deus para as pessoas, e as pessoas vinham a ele e eram batizadas, né, por ele. E ao receberem a mensagem da boa nova da salvação, eles eram convertidos, eles recebiam o Espírito Santo, né, e eles recebiam também o batismo
para eles fazerem parte da igreja do Senhor Jesus, né? E ele até antevia, né? Ele dizia que próximo vocês irão receber o Espírito Santo, né? Bem, na verdade, amados, o Filho do Homem não batizava ninguém. Quem batizava era os discípulos dele. Como nós, que somos discípulos dele, é quem batizamos as pessoas que vêm à igreja e que confessam a Jesus e que a gente recebe, batiza elas se arrependem do pecado da morte eterna, a gente batiza e ela passa a tomar a celebração da ceia e a viver na comunhão dos santos, né? Então, ele batizava, João Batista batizava, e os versos do capítulo 4 e 2, né, João Batista afirma que ele não batizava, porque foi assim, ficou atribuído aos seus discípulos, Jesus dizendo que era atribuído aos seus discípulos batismo, não a ele, porque ele não batizou ninguém, mas ele está aí no capítulo 4, verso 2 de João. Nós estamos aqui no 3, né? Mas no 4 e verso 2 ele dizia que Jesus não batizava, mas ele atribuía autoridade aos seus discípulos, né? Como diz aí o texto, do verso 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. Aqui quem batizava eram os discípulos, não era ele, o verso 22 aí, né? E nesse final desse primeiro ponto nosso aqui, do verso 22, os discípulos do Filho do Homem, que estava próximo dos discípulos de João Batista, com uma diferença que eu já disse, né? 13 quilômetros de uma cidade para outra. Então, eles estavam um de um lado, outro de outro, né? E aquelas duas cidades, como eu falei antes, as cidades bonitas, cheias de fontes, que eles gostavam de estarem lá. Eu acho que para se refrescar também, né? Para tomar um banho ali, naquelas fontes maravilhosas, né? Bem, amados, o ministério de João Batista, ele era muito importante, né? Porque ele disse para eles que não era o Messias, né? E João Batista, depois daquela cerimônia ali, ia ser preso, ia ser denunciado pela filha de Herondina, né? Que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja ao rei Herodes. E ali era a última viagem dele, era o último trabalho dele. Os discípulos continuaram, né? Os discípulos de João continuaram, tá certo? No capítulo 2, no capítulo 3, verso de número 25, né? Houve ali uma discussão com os discípulos de João Batista. Não era com os de Jesus, era com os discípulos de João Batista. Por quê? Né? Por quê? Porque aquele judeu veio para fazer confusão ali, né? Ele veio. João Batista, então, não era o Cristo, era o precursor do Filho do Homem, amado, né? Que era, amado, cheio do Espírito Santo e passava boa parte do seu tempo no deserto. João Batista, a vida dele inteira, ele era primo de Jesus. João Batista era filho de Isabel. E quando Jesus se encontrou com João Batista, foi um numa barriga e outro no outro, né? E quando se encontraram, os dois meninos começaram a agitar as barrigas de Isabel e de Maria, e foi um momento muito interessante, né? Era o Filho do Homem e o precursor dele, o último profeta que anunciou que ele vinha, né? Bem, a presença de João Batista no deserto era muito importante. João Batista era alimentado de mel silvestre e de gafanhotos, né? E ele tinha uma comunhão com Deus muito grande. E ele foi escolhido por Deus para ser o precursor de Cristo, para ser o precursor, o arauto, aquele que anuncia, vai chegando aí a autoridade. Aí João Batista disse, esse aqui é o Filho do Homem, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, ele era o precursor de Cristo, meus irmãos, né? Ele veio ao mundo
o Filho de Deus, para pagar a promessa que Deus fez a Adão e Eva. Qual foi a promessa que Deus fez a Adão e Eva? Está lá em Gênesis 3:15. Depois, como pecou, Deus foi até ele e a serpente ao lado, e ele disse: olha, serpente, eu colocarei inimizade entre ti, Gênesis 3:15. Colocarei inimizade entre você e a mulher dele, a mulher Eva que levou o marido a pecar. Agora, ele, o filho dele, o filho dela, filho de Adão e de Eva, quando vier, que era no caso Jesus, né? E vai ser ferido no calcanhar pela serpente e vai esmagar a cabeça da serpente, né? Bem, então, Jesus veio para cumprir a promessa de Deus, amado. As discussões ali, amado, entre os seus discípulos, né? E aquele judeu e os discípulos de João Batista, né? Como diz o verso 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, né? Bem, na verdade, o batismo é um processo de purificação, porque o sujeito reconhece que errou, pecou, falhou e pede perdão a Deus, e Deus o batiza para ele ser uma nova criatura, né? Para viver uma vida nova, amados, né? E ter uma vida de consagração a Deus, amado. Bem, eles estavam ali num momento muito especial, porque Jesus também estava por ali, por perto, né? Entendeu? Bem, preste atenção, Jesus não celebrou Páscoa. Aliás, celebrou a última Páscoa. Está lá em Lucas 22, versos 15 a 20. E ele disse, né? Desejei muito comer com vocês esta Páscoa antes do meu sofrimento, né? E todas as vezes que vocês comerem do pão, vocês se lembrem de mim. E quando vocês beberem do cálice, lhe lembre do meu sangue derramado, da nova aliança. Então ele veio sepultar a velha aliança, terminou com a vinda dele, né? E agora ele veio e trouxe uma nova aliança, que é essa que nós estamos aqui reunidos. É a aliança do pão e do vinho, é a aliança do perdão dos pecados, da salvação eterna e dessa comunhão da igreja, de poder adorar o nome do Senhor Jesus. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele trouxe a nova aliança para nós, né? Bem, aqueles discípulos, né, claro, foram para cima de João Batista, né, para que ele dissesse alguma coisa, e João Batista foi muito sábio, né? João Batista disse que só quem tem algo para dar a alguém é quem vem do céu. Ele veio do céu, eu não sou ele, eu sou apenas João, um discípulo, um profeta. Ele é o Filho do Homem, ele é Deus, ele veio aqui para a humanidade para buscar e salvar o perdido pecador. Então, a resposta de João Batista foi clara no verso 27 aí, que diz assim: ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dada pelo céu. Jesus veio dar a salvação às pessoas, então é a salvação que vem do céu, que vem de Jesus, que Jesus Cristo trouxe para a humanidade, o reino de Deus, a boa nova da salvação. Olha, meus irmãos, preste atenção. O verso 26 diz algo muito interessante para nós, olha aí. E foram até João Batista e disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Rio Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, né? Ele está batizando muita gente, mais do que o Senhor. O homem gosta de criar intrigas, né? Jesus veio assumir, João Batista terminou a missão dele, né? Olha que alguns que seguiram Jesus eram já discípulos de João, né? Já era discípulo de João. Mas uns resolveram ficar com João, né? Mas uns seguiram a ele, tá certo? Bem, o verso 26 é claro, né? E foram até João e lhe disseram: mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão a ele. Cadê o povo que não vem a gente aqui? É muito pouco. O que ele disse, né?
Entendeu, meus irmãos? Né? Então, João Batista, ele continuou orientando os seus discípulos, dizendo para ele a verdade, para que ele saiba a respeito disso aí, né? No verso 27 de João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A salvação nossa, meu irmão, veio de Deus, veio de Jesus. Ele veio ao mundo trazer a salvação eterna. Ele é o único Salvador. Por isso que o Sinédrio interrogou Pedro, Tiago e João e disse, né, para eles: vocês estão proibidos de pregar aqui, de fazer curas. Ele tinha curado um coxo na porta famosa do templo. Aí foi que Pedro disse a ele, Atos 4 e 20, importa obedecer a Deus do que o Senhor. E no verso 12, olha o que foi que ele disse àqueles homens, né? Atos 4, 12. Diz assim: só há um nome dado entre os homens, né? Só tem um único nome que importa que o homem seja salvo, que seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o nome, né, que veio, né, para o homem receber e ter a salvação. É isso aí, meus irmãos. Né? E João Batista, amados, alguém que foi escolhido por Deus, ele era filho de quem? Ele era filho do sacerdote, né? Ele era filho do sacerdote Zacarias, né? E filho de Maria. Todos dois eram da linhagem de Deus, né? Todos dois, né? Eram, né? Eles vêm desde a descendência de Arão, por isso que ele era sacerdote, viu, Salles? Ele era da descendência de Arão, levita. Então ele era o quê? Sacerdote do templo, né? Do templo, certo? E era primo de Maria, né? Entendeu? João Batista, primo do Filho do Homem, eles eram primos, né? Certo? Primos amados, e todos dois, tanto Isabel como Maria, receberam qual anjo? O anjo Gabriel, e disse: olha, você, né, vai receber o profeta, que será João Batista. E disse a Maria: Maria, você está noiva com José, mas você primeiro vai servir a Deus. Você vai ter um filho, né, e você chamará ele de Emanuel, que quer dizer o Deus conosco. Ele vai estar aqui com vocês, meus irmãos, né? E vamos aqui para frente. Olha, quando João Batista respondia aos seus discípulos, e um judeu, de forma competitiva, dizendo que ele estava tomando os seguidores de João Batista, ele queria fazer confusão ali entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus Cristo, né? Dizendo que ele lá estava batizando muita gente, né? E João Batista disse: eu sou apenas um precursor, eu sou apenas o que vai anunciar ele, que já veio. Eu já o batizei e disse: olha, esse aqui é aquele que tira o pecado do mundo. Por isso que ele disse no último verso: eu quero que ele cresça e que eu diminua. Olha o verso 28, que é que diz: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado para ser o precursor desse Cristo. Olha a missão de João Batista, né? Muito bonita. Então, João Batista era o precursor de Cristo, meus irmãos, né? E ele contou uma história aqui entre o noivo e a noiva, né? Aí, nos versos 28 e 29, ele disse, né, que... Me diga uma coisa: quando o noivo, né, os amigos do noivo estão na festa lá, está faltando alguma coisa? Não está, porque o noivo está presente, né? Jesus estava presente ali, né? O verso de número 30, 29 e 30 diz: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito, né? Muito, né? Por causa da voz do noivo. E ele encerra dizendo: eu quero que ele cresça e que eu diminua. Essa era a humildade de João Batista. Era um seguidor fiel
um homem de Deus, né? E concluindo, meus irmãos, nossa mensagem, certo? O encontro de Nicodemos, né, logo no começo da mensagem, né, foi muito providencial. Porque qual era a finalidade? Alguém disse, Nicodemo foi até Jesus. Eu não digo isso, eu digo assim, Jesus foi, comoveu ele, tocou no coração dele, eu vou ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque Nicodemos era um fariseu, era da descendência levítica, né? E aí era a oportunidade de Jesus salvar a vida dele e ele dizer lá no Sinédrio, entre os 71 sacerdotes, dizer que eu conheci o Messias, mas ele nem fez isso. Nicodemos escondeu tudo, né? Amados, é desse jeito, né? Bem, providencialmente, amados, os discípulos do Filho do Homem e os discípulos de João Batista tiveram um encontro, e o encontro foi maravilhoso, mas eles não entenderam bem aquele momento, né? João Batista tirou, amados, da mente dos seus discípulos que o Filho do Homem era o único e verdadeiro que veio ao mundo, né? Ele veio para cumprir a promessa de Deus do descendente. Por isso que ele veio. Quantos anos foi oferecido foi dito a mulher, Eva, né? E Jesus chegou quantos anos depois, né? Quase 4.000 anos, né? Que veio de uma descendência que não quebrou o veio, não quebrou de jeito nenhum, né? E ele veio nascido de mulher e da tribo de Levi. Olha, que Deus, irmãos, nos ensine, amados, a compreender as coisas de Deus na nossa vida, né? Certo? Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos?